Desde que a minha mãe morreu, eu choro no mercado Agamart. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauny, com tradução para o português de Ana Ben. Eu dei de cara com esse livro a primeira vez na livraria e eu me interessei pela capa, me interessei pelo título, li a quarta capa e folheei, vi que a quarta capa era o começo do livro, né, que foi o que eu li ali pra vocês, e fiquei muito interessada. Não comprei no dia, fiquei com ele na cabeça, voltei à livraria algumas vezes, folheei mais. Durante todo esse tempo eu fui incapaz de ler a orelha desse livro. Então eu não descobri que ele era autobiográfico e tampouco que ele era de uma pessoa que já é famosa fora do meio literário. Depois, quando eu ouvia minhas amigas comentando, a Japanese Breakfast lançou um livro, a Japanese Breakfast lançou um livro, e todas elas queriam ler por causa desse fato, eu ainda assim pensei, enfim, ela é cantora e ela também escreveu um livro. Ainda não me toquei que era uma história autobiográfica. Foi só quando eu finalmente abri o meu exemplar pra ler que eu descobri, ops, é uma história autobiográfica. E aí, como eu falei, né, no vídeo de fechamento do mês, a princípio eu me senti uma palhaça. Eu pensei, meu Deus, que aleatório, né? Eu vou ler um livro que é a biografia de uma pessoa famosa que eu não conheço, né? Eu sou muito away desse cenário de bandas, eu nunca ouvi Japanese Breakfast. Mesmo depois de ter lido o livro, eu não tive interesse em ouvir, porque o meu interesse ficou todo restrito à literatura mesmo. Eu, sei lá, eu tenho muita preguiça de escutar músicas novas, eu acabo sempre escutando Taylor Swift. E, enfim, de qualquer forma, o livro funciona muito bem sem que você precise saber quem é Michelle Zauny. E é por isso que eu tô aqui pra bater nessa tecla. Não importa se ele é autobiográfico, você não conhece a pessoa. Você pode pegar esse livro como uma peça de literatura. E ele é muito bom. E se você já é, por acaso, um fã de Japanese Breakfast, talvez ele seja melhor ainda. Mas, mesmo como uma pessoa que não conhece, eu gostei muito. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro. Bom, então a gente tem um livro que chama Aos Prantos no Mercado e que algum inscrito aqui do canal, já não tô me lembrando quem, desculpa, comentou no meu vídeo de fechamento de mês, quando eu falei sobre esse livro, que achou que Aos Prantos no Mercado fosse uma biografia do povo brasileiro. Poderia ser, mas não é. Aos Prantos no Mercado é a história da Michelle, que sempre chora no mercado desde que a sua mãe morreu. Não é qualquer mercado, é um mercado específico, o Agamart, que provavelmente se chama H-Mart ou algo do tipo, porque afinal de contas ele fica nos Estados Unidos, e é um mercado de produtos asiáticos, orientais. E a Michelle, ela é coreana, ela nasceu na Coreia, mas ela se mudou com 1 ano para os Estados Unidos, né? Ela emigrou junto com seus pais, e isso é muito definidor na vida dela, porque ela vai falar bastante sobre essa dificuldade de pertencimento que ela encontra na vida dela. Porque, afinal de contas, ela não é americana, mas ela se mudou para os Estados Unidos com apenas 1 ano. Ela viveu a vida inteira dela lá. Ela tem uma certa referência coreana, afinal de contas a sua mãe estava ali muito presente na sua vida. Ela viajava, né, se eu não me engano, uma vez a cada 2 anos, ela e a mãe passavam 1 ou 2 meses na Coreia nas férias dela, para ela poder ficar mais próxima da avó, das tias e, por que não, do seu país de origem. No entanto, ela se sente apartada dessa cultura, não tem jeito. E quando a mãe dela morre, o que não é um spoiler, porque afinal de contas esse é o mote de todo o livro, está dito na primeira frase, ela se sente ainda mais vazia por dentro, não só pela ausência da mãe, mas pela ausência da principal referência que ela tinha de seu país de origem. E esse mercado é um mercado que funciona como um portal para muitos imigrantes asiáticos nos Estados Unidos. Então ela conta sobre as experiências que ela tinha nesse mercado com a sua mãe, onde elas iam procurar os ingredientes que elas precisavam para fazer as receitas coreanas, e ali elas viam pessoas dos mais diversos países asiáticos que estavam vivendo alguma coisa muito mais especial ali do que fazer compras. Então esse mercado, ele tinha uma praça de alimentação, e ela percebia ali aquelas pessoas comendo. Ela olhava para uma mesa, ela via chineses, ela olhava para outra mesa, ela via japoneses, e ela sentia o quanto todo mundo ali estava tentando se sentir um pouco mais em casa. Eu acho muito bonita a forma que a Michelle utiliza aqui para falar sobre essa questão de imigrar, sobre essa dificuldade de pertencimento. Os asiáticos, né, em si, eu não quero estar sendo generalista agora e nem falando que todos os países têm características físicas iguais, mas é indiscutível que tem uma característica muito marcante, que são os olhos puxados, aqui no caso, né, da Michelle, e ela fala que
inclusive por ter uma característica física tão marcante, era ainda mais difícil as outras pessoas ali nos Estados Unidos aceitarem ela como igual. Então, por mais que ela estivesse no país desde um ano, ela ainda era a diferente na escola, porque ela claramente não pertencia àquele lugar. E por isso ela nunca conseguia se sentir completa. Ela vive uma vida inteira sem se sentir completa. E é muito bonita a forma como ela traz isso pro livro, mas acho que eu já tô falando demais sobre esse assunto. Ela fala sobre muitas outras coisas aqui. É claro que o mote principal vai ser a sua relação com a sua mãe. Isso tá dito desde a primeira frase. Desde que a minha mãe morreu, eu choro no mercado. A mãe dela, infelizmente, faleceu quando ela tinha apenas 25 anos, a Michelle. De um câncer avassalador, e ela vai usar esse livro indo e vindo na relação dela com a mãe dela ao longo dos anos, algo que ela faz muito bem, diga-se de passagem. Ela é muito boa em orquestrar uma história não linear aqui, e eu acho muito interessante porque aqui o foco, sim, é falar da saudade que ela sente da mãe dela, mas ela não romantiza essa relação. Ela e a mãe dela tiveram momentos muito complicados ao longo da vida. A mãe dela era muito crítica, né, como ela fala aqui, né, eu obviamente não sei como é uma mãe coreana, mas ela coloca como uma boa mãe coreana. Ela queria ensinar o tempo todo através da crítica, então ela queria que a Michelle fosse uma pessoa forte e que soubesse enfrentar o mundo através da crítica dela. Então a Michelle nunca era boa o suficiente, nunca era bonita o suficiente, e isso doía muito nela. A relação dela com a mãe foi por muitas vezes muito pesada. Quando ela era criança, ela era absolutamente obcecada por essa mãe, ela era grudada com essa mãe, que também era grudada nela, mas quando ela cresce, ela quer romper com isso. Então ela fala que ela foi uma adolescente rebelde, que queria romper totalmente com esse apego e queria se afastar dos pais a qualquer custo, se afastar dessa mãe. E é claro que hoje ela pensa que ela perdeu esse tempo, mas ao mesmo tempo que ela não romantiza, ela fala da relação das duas de um jeito muito bonito e honesto ao mesmo tempo. E a verdade é, por mais que elas tenham tido momentos muito difíceis, hoje a mãe dela se foi e ela chora toda vez que ela vai no mercado, porque ela sente saudade da relação que ela tinha com a mãe, porque ela sente saudade das comidas que a mãe fazia, porque ela tinha saudade da Coreia, que a mãe dela sempre trazia pra perto. Além disso, né, é claro, inegável aqui o quanto ela vai falar sobre comida, e eu achei isso muito interessante. Ela fala muito sobre a culinária coreana, sobre ingredientes, sobre receitas. Eu achei isso muito interessante. É uma culinária que está completamente longe do meu cotidiano, não apenas porque, né, eu moro no Brasil e aqui a gente não consome muito a culinária coreana, eu acho, mas também porque eu sou meio fresca pra comer e dificilmente eu quero provar coisas diferentes. Mas eu adorei ler sobre isso no livro e pensar também no papel da comida, né? Como a comida tá tão presente nas nossas relações. Eu acho que pode ser um pouco machista pensar sobre isso, mas não deixa de ser um retrato, pelo menos das gerações que vieram até agora. Pensar em mãe é pensar um pouco em comida, né? Quando eu penso na minha mãe, quando eu penso nas minhas avós, a minha mãe, graças a Deus, eu tenho comigo, espero que por muito tempo, mas as minhas avós já se foram e eu penso nelas, eu penso nos pratos que elas faziam, né? Diferentes, né, uma da outra, mas eu penso muito nisso, é inegável, parece que eu sinto o gosto das coisas na minha boca. E ela fala muito, né, das comidas que a mãe dela fazia e de como ela começou a tentar aprender a fazer também pra se sentir mais próxima. Além de tudo isso, é claro que ela vai falar no livro também sobre a sua jornada na música, e aí eu acho que é a parte até mais interessante pra quem é fã, poder acompanhar um pouco de como começou a trajetória dela. Então ela queria ser artista e isso, obviamente, chateou a mãe dela profundamente. A mãe dela estava criando ela pra ser outra coisa, né? Mas ela queria ser artista. E aí ela vai falar sobre os perrengues que ela passou tentando ser artista, porque ela não vai glamorizar também. Ela chegou a passar fome e ela não tinha... ela se considera até uma menina mimada, né? Que tinha ali esse cuidado dos pais, que tinha todo esse invólucro em volta. Então a mãe dela sabia, deixa ela tentar ser artista, quando ela passar perrengue de verdade ela vai voltar. E ela realmente não aguenta passar tanto perrengue assim, mas ela vai contando sobre isso. E uma coisa interessante também que me marcou é que uma vez ela viu uma cantora coreana e ela ficou triste porque ela pensou, essa vaga já tá ocupada, já tem uma coreana fazendo sucesso na música. E aí ela reflete, né, nossa, imagina se um homem um homem branco quisesse ser cantor e falasse, putz, já tem um. Jamais isso aconteceu, né? Mas parece que pra outras etnias, outras posições, esse lugar já tá sempre ocupado, ele sempre só pode ter um dono. E não foi o que aconteceu, né? Porque afinal de contas, embora ela tenha passado por esses perrengues e pensado em desistir, a Michelle hoje é cantora. Ela tem uma banda, né, que é a Japanese Breakfast, que eu não escutei nenhuma música até hoje, mas enfim, a gente sabe onde ela chegou enquanto a gente tá lendo. Então
também é interessante poder conferir a jornada. Deu pra perceber, né, que o livro abarca muita coisa. Eu acho muito bacana a forma como a Michelle conduz uma boa literatura e faz uma história não linear pra falar de tantas coisas importantes na sua vida. Então, imigração, não pertencimento, família, comida, música, e fica tudo simplesmente bom. O livro simplesmente funciona. Ele é muito bom, ele é muito bem escrito. Eu não conseguia parar de ler. Eu gostei muito. Fiquei super feliz que a editora Fósforo trouxe essa edição linda pra gente. Eu sou realmente apaixonada por essa capa. E eu fiz um vídeo aqui com a minha amiga Milena provando quitutes asiáticos. E eu fiquei super feliz porque aqui na cestinha do mercado tem pepero, que foi um dos nossos quitutes favoritos. Preciso comprar mais pepero falando nisso. Mas, então é isso, gente. No meu vídeo de fechamento, algumas pessoas comentaram: ah, eu não sabia que Crying Agamart tinha já edição brasileira. Então tem, se chama Aos Prantos no Mercado. E é um livro que eu recomendo bastante, mesmo pra quem não conhece a Michelle. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!